A graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ligadinho aí esperando esse momento todo especial de ouvirmos o alimento do céu. E o alimento do céu de hoje nós vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Alguns dias depois ele voltou a Cafarnaum e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Eles não podiam chegar até a Jesus por causa da multidão. E por isso fizeram um buraco no teto, por cima de onde estava Jesus. E fizeram descer o homem paralítico na esteira, bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos mestres da lei, que estavam sentados ali, pensavam no seu íntimo: Isto é uma blasfêmia. Será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus logo percebeu em seu íntimo o que eles estavam pensando e lhes disse: Por que isso está perturbando vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, pegue a sua esteira e vá para casa. E no mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amados, esse texto aqui é um dos textos que me chama muita atenção e que me comove, porque, queridos, aqui nós estamos vendo aqui que existia aqui fé, não somente no paralítico, mas principalmente naqueles 4 amigos. A palavra do Senhor, ela nos mostra mais uma vez que aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, havia multidões, né? Então, ele voltou ali à cidade de Cafarnaum, e quando ele entrou ali na cidade, a notícia que ele tinha chegado espalhou-se depressa por toda a cidade. Eu tenho certeza que ali já havia pessoas, né, que já tinham sido curadas por Jesus, porque não era a primeira vez que Jesus entrava em Cafarnaum. A palavra de Deus diz que alguns dias depois ele voltou a Cafarnaum. O motivo a gente não sabe da volta dele. Mas eu creio que a notícia se espalhou principalmente vinda daqueles que já haviam recebido algum milagre dele. Com certeza. Imagina você aí, você está aí na sua cidade, Jesus já foi na sua cidade, já curou, já salvou, já libertou, já ressuscitou mortos. Aí ele vai para outro lugar e de repente, depois de alguns dias, Jesus volta para a sua cidade. E você fica sabendo, meu querido, eu tenho certeza que você vai sair espalhando: gente, Jesus voltou. Sabe aquele homem que curou o meu vizinho? Sabe aquele homem que curou? Sabe aquela pessoa que trouxe a visão de volta? Aquele cego que vivia pedindo aí nas ruas, lá no semáforo, lá na porta, ali no shopping. Ele voltou, ele está aqui na cidade. E, queridos, quando essa notícia começou a se espalhar, Jesus ficou ali numa casa, né? Aqui não fala na casa de quem, mas a palavra do Senhor diz que logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta, nem na porta tinha mais lugar para ninguém ficar. Quem é que não queria ver Jesus? Quem é que não queria ir ali para receber um milagre? Porque todos sabiam que Jesus não faz acepção de pessoas. As pessoas ali sabiam que Jesus curava a todos. Porque para Jesus não importava o nível social da pessoa. Se era rico, se era pobre. Para Jesus não importava se era preto, se era branco, se era uma pessoa da alta sociedade ou não, não importava. Ele curava qualquer um.
Então, aquela casa ali ficou cheia, amados. E Jesus pregava para eles. Aí, de repente, chega 4 homens ali carregando um paralítico numa esteira ou numa maca, depende da sua versão bíblica, eu não sei como está escrito. Vamos chamar de maca. O paralítico, que com certeza não podia andar, né? Então, o paralítico, primeiro do que tudo, a gente vê que aquele paralítico, mesmo estando ali em cima de uma maca, ele era uma pessoa feliz por ter 4 amigos fiéis. Queridos, eles foram ali na intenção de entrar naquela casa. Na intenção de Jesus os recebê-los ali, eles iriam entrar, falar com Jesus. Só que quando eles chegaram lá, viram que a realidade era totalmente diferente. Que naquela casa não tinha condições nenhuma deles entrarem. Aí os 4 amigos tiveram uma ideia maravilhosa, genial. Peraí, vamos amarrar as 4 pontas dessa maca, vamos subir, abrir o telhado e vamos descer. Primeiro, eles tiveram força, né? Porque para arrastar um paralítico numa maca, nós não sabemos se ele era uma pessoa magra, se era uma pessoa mais cheinha, não sabemos. Mesmo sendo uma pessoa magrinha, seria uma dificuldade terrível. E aquelas casas daquela época eram altas. Então, eles às vezes subiam até no muro para poder chegar até o teto daquela casa. Mas eles foram. Eles tiveram fé suficiente. Primeiro, tiveram fé de que conseguiriam chegar até o teto. Chegaram. Tiveram fé que iriam descer o paralítico devagarinho e não iriam soltar, porque aquele paralítico ali também, a Bíblia não fala, mas talvez eu creio que deu um friozinho ali na barriga, porque ele deve ter pensado, meu Deus, e se esses 4 homens me soltam lá no chão, né? Me soltam, porque era alto. Eles não pensaram em nada disso, no perigo ou na possibilidade de derrubar o paralítico no chão. O que eles estavam vendo ali era um milagre. A visão espiritual daqueles homens estavam totalmente abertas. Eu creio que eles ali já visualizavam um milagre que ainda não tinha sido alcançado. Não tinha sido uma bênção ainda palpável, mas eles acreditaram. E eles subiram. E de repente, lá no meio daquela sala, daquela casa, lá vem uma maca descendo com um paralítico. E interessante que eu creio que ali foi tudo orientação do próprio Senhor. A maca desceu exatamente no lugar onde Jesus estava. Aí eles desceram o paralítico na esteira, bem na frente de Jesus. E quando Jesus viu a fé, tá vendo? Jesus não olhou para a dificuldade, Jesus não olhou o tipo de maca que era, Jesus olhou para a fé daqueles homens. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Uai, mas ele não tinha ido ali para buscar a cura da paralisia? A Bíblia não fala que ele foi ali para os seus pecados serem perdoados. Nesse texto, nós entendemos que aquele homem estava ali por causa dos seus pecados. Queridos, isso não quer dizer que toda pessoa que está passando por uma dificuldade, que está passando por um momento difícil na vida, que é porque ele pecou a tal ponto que chegou naquela situação, não. Mas existem casos e casos. E Jesus mostra com esse texto que o mais importante, em primeiro lugar, não é a pessoa andar, mas é a pessoa ter os seus pecados perdoados. Não importa se você está buscando uma cura para um câncer, sei lá, para uma paralisia também, um AVC que você teve. O mais importante é que os seus pecados sejam perdoados, porque a maior cura tem que vir em primeiro lugar é na alma, é o espírito que tem que ser curado, depois o físico é curado. Então Jesus perdoou os pecados daquele homem, mas ali também tinham mestres da lei, aqueles santarrões, que se achavam mais santos do que todo mundo. Eles estavam ali e eles pensavam lá no seu íntimo, isto é uma blasfêmia, será que ele acha que é Deus? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E sim, ele era o próprio Deus.
Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia que o que ele falava aqui na terra, a pessoa que ele perdoasse seria perdoado pelo Pai. O milagre que ele realizasse aqui na terra seria aprovado pelo Pai. E Jesus, ele percebeu em seu íntimo que eles estavam pensando, tadinhos. Eles nem sabiam de quem que eles estavam falando. Eles não tinham a mínima ideia de que Jesus tinha o poder da onisciência, que é o poder de sondar pensamentos. Aí Jesus conhece, né, o pensamento deles. E Jesus chega e fala assim, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pega a sua cama e ande. E Jesus fez realmente aquilo que o paralítico tinha ido buscar. Jesus deu a cura. Jesus chega para aquele homem e diz, pegue a tua cama, ou a tua maca, ou a tua esteira, e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou, pegou a sua esteira e saiu diante de todos os presentes. Todas as pessoas que estavam ali, que ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Eu quero terminar essa palavra te perguntando, qual tem sido a dificuldade para você se chegar a Deus? A dificuldade ali daqueles homens seria subir no teto daquela casa e descer aquele paralítico, para poder chegar pertinho de Jesus, para poder falar com Jesus, para poder receber as bênçãos do Senhor. E qual tem sido a tua dificuldade? Por que você não se aproximou de Jesus até hoje? Por que você não chegou aos pés de Jesus e se rendeu? Por que você não se prostrou diante dele? Por que você ainda não chegou diante dele para dizer, Senhor, eu estou paralítico espiritualmente falando. Eu não consigo dar mais nenhum passo. Eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais louvar. Eu não consigo mais ler a palavra do Senhor. Eu vivo da oração dos outros. Eu sou aquele crente 6 horas. Eu vivo pedindo 6 horas por mim. Você vai no culto, 6 horas por mim. 6 horas por mim, tal hora. Você é um paralítico espiritual e você ainda não se deu conta disso. Você não precisa subir no teto de uma casa para poder chegar aos pés de Jesus. Você não precisa estar numa maca, literalmente falando, para poder se aproximar de Jesus. Você tem livre acesso, porque Ele te deu livre acesso desde o dia que Ele morreu na cruz do Calvário. E aquela cortina que havia ali no Santo dos Santos, ela se rasgou de alto a baixo. E quando ela se rasgou, foi Jesus dizendo, agora você tem liberdade de chegar aos meus pés na hora que você quiser. O que é que você está esperando? Por que você tem deixado esse obstáculo, que eu não sei qual é, mas você sabe e Deus sabe? Por que você tem deixado isso te impedir de chegar até Jesus? É as amizades? As más amizades, as más companhias que não te deixam chegar, se aproximar de Jesus? Deixa esse povo para lá. Larga qualquer amizade que te afasta de Deus, porque o verdadeiro amigo te aproxima de Deus. Aqueles que te amam te levam para mais próximo de Deus, mas não te afastam. Em nome de Jesus, que você não seja preciso precisar de outros para te levar a Cristo. Vai você sozinho. Vai você sozinho, porque Deus te espera e a salvação é individual. E nesse momento eu quero orar com você. Eu quero orar e quero que você também ore, né? Por outras pessoas que você conhece que paralisaram a sua vida espiritual. Pessoas que nesse momento não têm mais ânimo nenhum, que depende da oração dos outros, que vive de contar testemunho dos outros, porque não tem testemunho para contar de si mesmo. Pessoas que vivem das experiências dos outros, porque não tem experiência com Cristo. Vamos orar nesse momento, amém? Senhor dos exércitos, nesse momento eu te glorifico, eu exalto e bendigo o teu nome. Oh Deus, que texto maravilhoso. Esses 4 homens aqui tiveram uma fé imensa junto com o paralítico. E através da fé, Senhor, eles não usaram somente a fé, eles agiram. E por usar a fé e agir, fazer aquilo que estava ao alcance deles, eles reviram, Senhor,
aquele paralítico receber a bênção, que foi a sua cura. Deus, olha para essa pessoa que não tem ânimo para nada, que depende dos outros, essa pessoa que está paralisada a sua vida espiritual, que não ora mais, que não lê a palavra, que não quer saber mais das coisas de Deus. Em nome de Jesus, levanta esse paralítico, essa mulher que está paralisada também. Em nome de Jesus, para que essas pessoas possam entender, meu Deus, que hoje nós temos livre acesso a Ti. Nós não precisamos depender de mais ninguém para poder nos aproximar do Senhor. Eu os abençoo nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante-se, pegue a tua cama e ande. Levante-se nesse momento, pegue a tua maca espiritual. Se coloque de pé, porque Deus tem muito para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.